Pesquisa que acaba de ser divulgada revela que o chamado bullying das escolas da cidade do Rio de Janeiro evidencia uma preocupante realidade. Tem perfil endêmico e são comuns as agressões físicas e psicológicas entre crianças e adolescentes. O governo não tem uma política oficial consistente para combater o problema. E o fenômeno não é novo e ocorre tanto nas escolas públicas quanto privadas. Para debater o tema, convidamos os deputados Lilian Sá, do PR do Rio de Janeiro, e William Dib, do PSDB de São Paulo. Como é que a senhora vê esse problema das agressões na cidade do Rio de Janeiro, que chegaram até morte de 12 crianças, né? É lamentável, lamentável. Nós temos que trabalhar com a prevenção. O bullying é uma questão antiga, que está enraizado no nosso povo, né? Dentro do Brasil, uma questão mundial. Não é só no Brasil que acontece isso. Na cidade do Rio de Janeiro chegou essa tragédia que levou à morte 12 crianças inocentes, de um rapaz que também sofria de bullying e que ficou com aquilo na cabeça, querendo se vingar. E que tinha psicopatia, né? É. Então, é uma questão que nós temos que avaliar, porque a criança não pode ser criminalizada. O professor fica refém de uma situação dessas, né? Nós temos até no Rio de Janeiro uma lei estadual que também não funciona, que seria, no caso, os professores oficializarem na polícia e também ao conselho tutelar. E também não funciona. Hoje nós vamos debater também aqui na Câmara sobre o bullying. Nós estamos trazendo um pediatra, estamos trazendo um psiquiatra e temos que dar uma solução para essa questão, porque não pode ficar nem o professor refém e nem o aluno. Se essa criança ela sofre de algum problema mental, tem que ter psicólogos dentro das escolas, tanto municipais, estadual como federal, para detectar, né, o grau de psicopatia, seja lá o que for que essa criança está sofrendo, né, e ser avaliada, ser tratada enquanto antes. Deputado William Dib, o senhor como é que vê esse problema? Bom, eu sou relator de um dos projetos, né, e vejo assim, o bullying é um novo nome, uma prática muito antiga. Antiga, né? O bullying no Brasil e no mundo todo existe. Sempre foi mais ameno, porque a sociedade era menos violenta, né? E o diagnóstico era mais precoce e o regime educacional era mais rígido. Com as liberdades sociais e com o advindo... E a explosão populacional. E a questão da internet, o bullying se tornou uma prática em que tanto a vítima quanto o agressor são doentes. Muitas das vítimas sofrem ou de deficiências físicas, são frágeis fisicamente, ou são frágeis emocionalmente. E muitos dos agressores têm tendências de ser agressores, vão ser agressores na vida adulta. A gente tem que fazer um trabalho preventivo dentro das escolas, mas que atinjam todas as casas. Porque mãe e pai têm que perceber quando o seu filho é vítima e quando o seu filho é agressor. Desincentivar essa prática faz parte da educação dentro da família. O projeto que a gente está vendo, ele não penaliza o agressor, mas faz um projeto de educação ampla, de discussão da sociedade, em que a gente possa preparar os educadores, todo mundo da escola, porque às vezes não é só o professor, é a servente da escola, é a cozinheira, é a merendeira da escola, que vê a prática de bullying. E todos têm que estar preparados para esse processo de educação, de prevenção, de saber como contornar. Porque agora, dessa prevenção é fundamental a participação dos pais, né? Com certeza, porque o pai pode achar engraçadinho no primeiro momento que o filho faça o bullying com outras crianças, porque ele é maior, porque ele é mais esperto, porque ele é mais inteligente, e ele acha engraçadinho. Ele não sabe que ele está provocando, né, distúrbios de comportamento, tanto no filho quanto nas vítimas. Antissocial, comportamento antissocial. E o advindo da internet faz o bullying ficar assim, no anonimato. Porque
o jovem vai para a residência dele, né, e coloca no site para todos os amiguinhos uma denúncia, às vezes uma calúnia, contra um coleguinha. Até se descobrir quem é, delegacias especializadas em crimes cibernéticos, isso é muito difícil. E aí o jovem não pode frequentar a rua, não pode frequentar a escola, que ele é vítima de brincadeiras por causa que a internet faz isso se multiplicar com muita violência. Por isso que o bullying hoje é mais importante do que há anos atrás, porque ficava restrito à sala de aula ou ao recreio. Não era divulgado na sociedade. Hoje o bullying, né, afeta a sociedade como um todo. E se a gente não atuar dentro da escola, como nos lares, nós vamos só dar cabeçada. Agora, no Brasil não tinha chegado a esse grau de gravidade que mostrou aquele assassinato em série daquele rapaz no Rio de Janeiro, né? Ainda não tinha chegado a isso, que isso era comum nos Estados Unidos. Isso. Apareciam sujeitos tresloucados, matando outros colegas Mas na é isso que escola o deputado está falando. O cyberbullying, que é essa prática de ficar mandando, eu odeio fulano, fulano é gordo pela internet, isso aí disseminou. Né? E aí o jovem tem como entrar em outros sites, né? E também ali ele ser aliciado para práticas do bullying. E a internet é incontrolável. É incontrolável, não tem uma legislação própria para isso. Agora tem um outro fato que o deputado me permitiu, e o Tarcísio, é a questão da criança ser espancada dentro de casa, ser maltratada dentro de casa e ela sair e maltratar o coleguinha na escola. Porque a violência intrafamiliar aumentou também. Começa então, dentro de casa. Começa dentro de casa. Ele apanha e os próprios pais fazem a prática de bullying com a criança. Você não presta para nada, você é gordo, você é feio, você não serve para nada. A criança se torna agressiva. Aí ele também se acha assim. Então ele vai e quando ele encontra uma criança que tem aquele perfil também, que é gordo, e que às vezes tem dificuldade na escola, aí ele começa a chamar aquela criança de burra, de gorda, de feia, eu sofri bullying na infância, eu era muito magra, me chamavam de Olívia Palito na escola, e eu era dentuça, né? E aí falavam que dente de coelho, né? Aquilo eu levei na brincadeira, aquilo não me afetou psicologicamente, mas criou também em mim um tipo de timidez. Né? Porque a gente acaba ficando tímido também. Então, a questão do que ocorre com o bullying, nós temos que começar dentro da família, a escola tem que trazer os pais para palestras, né? Para explicar que a violência gera violência, a violência dentro de casa vai fazer com que o seu filho seja violento também na rua, aquela criança que é tímida, é mais frágil, os pais têm que trabalhar para que essa criança fique mais forte, ela saiba se defender, e verificar, né, o que a criança está vendo, o que a criança está acessando na internet. Isso é muito importante, os pais têm que ficar, né, alerta a isso. E os pedagogos, os médicos, têm que participar também desse esforço, né, preventivo, para evitar a repetição de acontecimentos lamentáveis como aquele, né? A gente tem que fazer dentro da realidade brasileira possível. Às vezes a gente pensa muito em educar, e às vezes exemplos deseducam muito mais do que qualquer coisa que você fale que é o certo, principalmente com o jovem. O jovem se segue muito mais de exemplos, de retidão, do que de conselhos. Então, quando a deputada Lilian lembrou muito bem que a criança sofre agressão em casa, esse é o exemplo. Esse é o exemplo da sociedade que o mais forte bate no mais fraco. Cria um ambiente agressivo. Isso. Então, o exemplo, os pais têm que saber que o exemplo tem que também ser de casa. A professora agressiva também é um jeito de ser, o funcionário agressivo. A escola tem que acolher o aluno. Tem que ser um braço da extensão do lar. O aluno tem que se sentir bem e se sentir confortado e protegido. Isso é que a sociedade é responsável. Nós não podemos imaginar que a gente manda os filhos para as escolas e a escola não é
essa protetora, né? A escola tem que ser a protetora. Por isso que o bullying escolar é o grande problema. O bullying da rua, você evita, você não vai mais naquele ambiente, você sai. Mas o da escola, você tem que ir 200 dias no mínimo por ano. Agora, isso é muito difícil, sabendo como nós sabemos, que a população, em sua maioria, é muito carente. E a carência cria agressividade. Quer dizer, a falta de uma alimentação adequada, da parte da grande maioria, isso acontece. Os Então fatores... é difícil querer que um lar que tem esses problemas de carência alimentar tenha tranquilidade, tenha paz, né? Esse é que é um problema sério. É verdade. As crianças, né, elas estão vulneráveis. Elas refletem um ambiente em que ambiente, vivem. É verdade. E nós temos que... A violência social tem muitas causas. A miséria, a pobreza, a fome, a violência urbana, educação a televisão, adequada. O exemplo da televisão, de tiro, morte, são exemplos, né, que a juventude recebe. E a violência social, ela tem aumentado. Então, é normal a prática do bullying ter aumentado. É normal não. É fácil de entender por que aumentou. Eu quero lembrar também que teve um episódio na cidade de São Paulo em que o jovem entrou e atirou no cinema. Não sei se faz muitos anos. Não se falava de bullying. Eu lembro isso. Né? Não se falava essa palavra bullying, mas ele também foi vítima. E a questão do trote nas faculdades... Que é uma coisa também que tem trote que ser... violento. Tem que ser proibido. Então, essa prática, né, totalmente sem fundamento, sem nenhuma razão de ser, faz com que as coisas se multipliquem. Né? A falta de diagnóstico psicológico das crianças, no caso desse jovem, ele era um doente, né, e passou desapercebido. Mas, é provável isso. Deputado, essa questão desse jovem estar doente, ficou tantos anos doente na escola, quantos nós não temos agora jovens ou crianças doentes nas escolas que precisam ser tratadas? E como detectar isso? Nós precisamos de ter profissionais dentro dessas escolas. Então, o papel do educador, do professor, é muito importante a partir do momento em que se chegou a esse ponto, a essa tragédia. Como é importante a integração dos pais na escola. Integração. A escola conhecer os pais, ter conhecimento do ambiente familiar. E os próprios professores detectarem que aquela criança que está sofrendo agressão no seu lar, que chame esses pais para conversarem, que denuncie ao conselho tutelar, né, do bairro, para que tome providências. Porque as crianças às vezes chegam na escola maltratadas, né? Crianças que chegam lá sofrendo pressão psicológica dentro de casa. Então nós temos que ter profissionais preparados para isso, para essa nova realidade que está vivendo o nosso país. Tem que ser uma política do Estado, né? Política do Estado, é verdade, do governo. E a participação familiar na educação não é só para prevenir o bullying. Melhora o desempenho da criança na escola. Para acompanhar também o desempenho escolar. Escolar. Quando o pai e a mãe se interessam pela educação do seu filho, ela vai notar que o filho não quer mais ir à escola, que o filho está triste quando ele vai para a escola. Então, vai detectar que o filho está sofrendo algum tipo de opressão dentro da escola. Em vez da escola acolhedora, é uma escola opressora. Pode ser que seja o primeiro sintoma de que ele está sendo vítima de bullying. E às vezes há também o problema da dissolução de casamentos, da dissolução familiar. Isso aí interfere porque provoca o desajustamento na criança, né? E a vida moderna também. A separação. Os pais não têm tempo para os seus filhos, né? Aí há a separação, o divórcio. Isso já causa trauma na criança. A criança tem que ficar um fim de semana com o pai. São muitos fatores, né? Então, juntar isso tudo, né? E a falta de tempo. Aí tem aquela mãe que tem que cuidar dos filhos e trabalhar. E às vezes, ontem veio o pai da Larissa aqui nos Direitos Humanos conversar comigo. Uma das meninas que
que morreram. Na Comissão de Direitos Humanos, da Câmara. né? Foi da Câmara. E ele conversou comigo e ele estava muito triste e ele falou para mim, o nome dele é Robson, que ele tinha a vida dele separada. Ele separou da esposa, essa menina era criada com a avó e ele criava um outro menino. Para você ver, e a menina acabou sendo vítima do que aconteceu. Então, são questões que nós temos que rever. A menina estava entre aquelas vítimas. Estava entre as vítimas. Do Wellington. Foi do Wellington. A Larissa morreu assim. Quer dizer, era ali um lar que também estava quebrado, né? E sem tempo, né, de conversar com seus filhos. Então, eu sempre falo para os seus pais, você que trabalha muito, dedique pelo menos 15 minutos para falar com seus filhos, porque às vezes o filho está, pai, mãe, peraí, eu estou fazendo comida, peraí, que eu estou fazendo alguma coisa, e não escuta a criança. Aí a criança tem milhões de coisas, passa na cabeça da criança, Falta ela esquece. De diálogo. Ela esquece. Depois você vai perguntar o que era, ela não lembra mais, ela só vai lembrar depois que ela for agredida novamente, não é verdade? Esse caso do Rio é um problema, né? É um caso assim, típico de um jovem que sofreu e descontou na própria escola. Muitos estão descontando na sociedade. Nós temos que entender que bullying leva a um aumento da criminalidade social muito grande, porque ele descontou em crianças totalmente inocentes que nem participaram quando ele foi aluno. Quer dizer, ele ficou adulto, se preparou para isso e foi cometer uma violência contra a própria escola. Isso não acontece, essa causa e efeito, no mesmo local. Muitas vítimas e muitos agressores do bullying hoje na escola vai ser o bandido, o criminoso de amanhã. Então, nós, ao trabalharmos em relação ao bullying, nós estamos prevenindo uma violência urbana muito maior, porque o criminoso acaba aprendendo desde criança que ele tem que ser violento, que ele tem que sobrepujar em cima dos outros, primeiro com a força física, depois com a força das armas, né? Esse foi um exemplo, só que o exemplo foi para a própria escola onde ele sofreu bullying. Mas na nossa sociedade, com certeza, vítimas de bullying são os nossos criminosos que estão aí e a segurança pública se perdendo no Brasil como um todo. Agora, essa preocupação é nova no Brasil e cresceu agora por causa desse acontecimento na escola do Rio de Janeiro, né? Na escola do Realengo. Olha, essa que é verdade. Antes ninguém falava isso. Não se falava muito, mas olha, nenhum projeto que existe na Câmara, são 5, foi depois, foi antes disso. Muitos livros, muitos pedagogos, muitos médicos, muitos psicólogos já estavam alertando a sociedade sobre esse risco perigo. do ambiente agressivo, né? Porque foi estopim isso que aconteceu. Nós não estamos conseguindo diminuir a violência urbana. A sensação de insegurança nas metrópoles brasileiras é muito grande. Não é só no Rio, não é só em São Paulo. É no Brasil como um todo, a violência tem crescido a níveis alarmantes. Os níveis de violência são alarmantes. São alarmantes. Isso é assassinatos, né? Tem números sobre homicídios por 100 mil habitantes altíssimos. Altíssimo. E quando 40, 50... E quando se estuda a causa, 100 mil, né? Começa a se falar do bullying, porque o jovem não fica criminoso da noite para o dia. Ele sofre uma série de sequências dentro de casa, fora de casa, na sociedade, na escola. Tudo dentro da família. Então, quando você quer discutir prevenção, né, da violência urbana, você precisa discutir bullying. Agora, no Rio de Janeiro, esse acontecimento deveria levar o governo do Sérgio Cabral, a Secretaria de Educação, também a Secretaria de Educação da Prefeitura, a tratar esse problema e a encaminhar soluções objetivas, não é? O prefeito Eduardo Paes, ele está muito sensibilizado com essa situação. A Cláudia Conchin é uma excelente secretária de Educação e ela colocou os psicólogos, né, para atender essas famílias, mas isso não vai resolver. Nós precisamos ter o psicólogo constante, né? Pelo menos ali em cada região daquela um psicólogo, que aí a professora sabe que aquela criança está sofrendo, tem problema
já manda para aquela professora. Não precisa ficar um psicólogo em cada escola, não é verdade? Mas que, vamos dizer que na Zona Oeste tem um centro de atendimento da prefeitura com psicólogos para tratar aquelas crianças. Aí vai dividindo por área. Na Zona Norte, um outro centro de atendimento para essas crianças. E isso deveria ser um modelo para todos os estados, para que se possa tratar essas crianças. Tem que se levantar todas as causas. Claro, e fazer e olha, a carência alimentar é uma delas, é forte. Isso, o papel do conselheiro tutelar... Nessa grande maioria da população, né? O papel do conselheiro tutelar é muito importante. Visitar as famílias, saber como é que vive aquela criança, o que aquela criança está precisando, né? Fazer tipo um censo. Vamos lá, aqui na zona Oeste. Vamos citar a Zona Oeste porque aconteceu lá em Realengo aquilo. Vamos fazer um censo aqui. Como estão as crianças da Zona Oeste? Como elas estão vivendo? Que é a área mais pobre do Rio, né? É a área mais carente. Mais carente, vamos dizer assim. O que elas estão precisando? É tratamento, assistente social, os psicólogos, fazer um trabalho e levar isso para dentro da casa, para as famílias, porque tudo começa na família. Se a criança ela não nasce bandido, ela não nasce marginal, ela não nasce nada. Ela fica através do ambiente que a cerca. Então, se aquela criança ela é criada num ambiente agressivo, ela vai ser agressiva. Se ela é criada num ambiente amoroso, ela vai ser uma criança amorosa. Se ela é criada num ambiente religioso, ela vai ser religiosa. Ela vai ter os princípios. A própria palavra de Deus diz, ensina a criança o caminho que ela deve seguir e jamais ela vai se desviar dele. E se um dia ela se desviar, ela vai lembrar de tudo que ela aprendeu quando criança e vai retornar para o caminho do bem. Então, nós temos que fazer prevenção. Eu acho que nós, deputados aqui, com esse trabalho, é fazer com que as leis sejam cumpridas, né? E cobrar dos poderes, né, dos três poderes das esferas, né, que elas também nos apoiem nesse sentido, de trabalhar e de fazer as leis propícias para que elas sejam realmente aplicadas, né, e a gente está aí para fiscalizar e saber se elas estão funcionando. O nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado? Só queria lembrar que alguns estados e alguns municípios já estão fazendo leis próprias, colocando na carga pedagógica da educação dos seus municípios, dos seus estados, matérias educativas, elucidativas em relação à prevenção ao bullying. Muita gente já está avançando. Eu acho que o MEC e o país e o Congresso tem que também dar sua proposta, apresentar sua proposta à sociedade de envolver todos, né, porque segurança pública é dever de todos, não é só da polícia. É dos pais, é da família, é da sociedade como um todo. E bullying é um tema de segurança, na minha opinião. Eu queria aqui agradecer a presença da deputada Lilian Sá, do PR do Rio de Janeiro, e do deputado William Dib, do PSDB de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.